Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida com o seguinte tema: alcoolismo, um caminho tenebroso. Ontem começamos a ver o primeiro tópico que fala da pavimentação desse caminho, as propagandas que levam ao uso da bebida ou de outros produtos ilícitos. Hoje nós vamos continuar vendo o primeiro tópico, mas com o seguinte tema: exemplos bíblicos que sucumbiram ao alcoolismo. Então nós vamos ver servos de Deus que se deixaram levar pelo alcoolismo. Mas por que eles entraram nesse caminho? Então nós vamos ver o porquê disso. Porque eles erraram por descuido próprio, outros por desaviso, mas a maioria foi por imprudência. Ou seja, a primeira coisa, eles não vigiaram. Ou seja, se descuidaram com as tentações e caíram nessa tentação. O segundo, que fala do desaviso. Às vezes a pessoa não estava sabendo, assim como muitos entram sem saber. E o terceiro, que a maioria por imprudência. Ou seja, sabiam do perigo, mas quiseram entrar por esse caminho tenebroso. Então nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 20, verso 23. O que o texto diz? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber para os seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Ou seja, Noé se descuidou, Noé foi imprudente e ele se embriagou, mostrando a sua nudez para os seus filhos. E isso causou uma vergonha geral na família. E Cã foi punido porque espalhou a nudez do seu pai com seus irmãos. Ele não foi prudente igual os outros irmãos que foram lá e cobriram seu pai, escondendo a sua nudez. O segundo exemplo que nós vamos ver é Ló. Gênesis 10, 19, verso 31 e verso 38. Então, a primogênita, a primeira filha de Ló, disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem, à noite, com meu pai. Demos-lhes beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Benjamim, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Quais foram as consequências? Elas deixaram de confiar na providência de Deus. Deus provavelmente providenciaria alguém para que pudesse dar a genealogia a Ló. Então elas não quiseram crer na providência de Deus. E assim foram para o caminho errado, né? Levando seu pai a beber vinho, a se embriagar
e se deitar com a própria filha, tendo filhos. Qual foi a consequência? Tanto os moabitas como os amonitas foram pedras no pé de Israel. Perseguiram, mataram, escravizaram e foram uma luta tremenda para se ver livres dos moabitas e do Amon, por causa de erros, por causa de decisões erradas, por causa do alcoolismo. Isso trouxe consequências graves para o povo de Israel. Outro exemplo, Jacó, Gênesis 29, 18 a 28. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu a Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia sua filha e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então o estratagema de Labão para enganar Jacó. Jacó trabalhou 14 anos para ter a sua mulher Raquel. 7 anos trabalhou, teve como Lia, e 7 anos para Raquel. Mas o grande problema foi a embriaguez no banquete. Festas de casamentos eram regadas a vinho. Provavelmente ele estava embriagado e não se deu por conta que quem se deitou com ele foi a primogênita e não Raquel. Então, o que nós vemos com isso? As bebidas alcoólicas fazem com que a nossa razão não seja real. Fazemos coisas erradas sem ter entendimento por causa da embriaguez. Outro exemplo, Sansão, Juízes 13, 7. Porém me diz: eis que tu conceberás e darás a uma luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Essa foi a palavra do anjo à mãe de Sansão. Ele era consagrado, ele não poderia nem beber comida, nem beber bebida alcoólica, nem misturada, tocar em coisa imunda. Entretanto, a vida de Sansão foi toda desregrada. Ele fez coisas que desagradaram a Deus. Bebeu e muito. E assim, pecando cada dia mais e mais contra Deus, fazendo aquilo que não era para fazer, tocando em cadáveres. Quando ele matou o leão, depois ele foi lá e tocou no leão, casando com outras mulheres de outros povos, de outras nações e embriagando-se. Então Sansão, ele se entregou à bebida alcoólica e assim trouxe consequências terríveis também para o povo de Israel. E por último, outros quem? A Bíblia fala dos filhos de Arão, que eram sacerdotes, que cometeram ofensa fatal quando estavam sob a influência de bebida. Ou seja, eles como sacerdotes, eles tinham que dar exemplo. Entretanto, quando eles estavam embriagados, eles cometeram ofensa fatal
quando estavam influenciados pela bebida alcoólica. Ela também, a Bíblia, relata sacerdotes e profetas que deram mau testemunho na hora da ministração, profetizaram tolices e aconselharam-os erroneamente. Então, tanto profetas como sacerdotes deram mau testemunho por causa da bebida. Isaías, capítulo 28, verso 7 diz: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão e tropeçam no juízo. Então, dão mau testemunho ao povo. E assim, queridos, nós caminhamos muitas das vezes fazendo as mesmas coisas. Não vigiamos, não sabemos do mal que a bebida causa, entretanto, erramos muitas das vezes por imprudência, ou seja, porque nós queremos errar. Então nós temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, para que esses exemplos não sejam uma realidade na nossa vida, mas que nós possamos ter uma vida sóbria. O que é que nós aprendemos hoje? Né? Exemplos bíblicos que sucumbiram ao alcoolismo. Por quê? Por causa de descuido próprio e imprudência. E vemos aqui Noé, Ló, Jacó, Sansão, profetas e sacerdotes que sucumbiram ao alcoolismo. Que Deus nos guarde e nos livre desta obra terrível que destrói vidas e famílias. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Fortalece a nossa fé dia após dia, para que possamos viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Afasta do nosso coração o desejo, ó Pai, por algo que venha destruir o templo do Espírito Santo no nosso corpo. Destruir o nosso caráter, destruir a nossa moral, destruir a família, ó Pai. Livra-nos de tão grande perigo. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe, e até amanhã, se Deus quiser, e nós estaremos continuando com esse estudo do alcoolismo.